Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse assunto com muito carinho para vocês. Sempre um convidado e convidada mega especial. Já apresenta a nossa convidada de hoje. Para vocês, obviamente, antes de apresentá-la aí, não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, não deixa de assinar aqui o canal para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é uma das mães do Martim, é escritora. Seu livro de estreia, Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem, que a gente vai falar bastante dele aqui hoje, foi lançado em outubro de 2024 pelo selo best-seller da editora Record. É professora de escrita criativa, também é jornalista e é uma das criadoras da Contente. Fundou em 2021 o coletivo Dupla Maternidade, que reúne mais de 1.400 pessoas de todo o Brasil em espaços de acolhimento e representatividade. Muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Daniela Reis. Muito obrigada, que alegria. Alegria enorme, enorme. Sério, tô nervosa. A gente vai relaxando aqui. Vamos relaxando. Daqui a pouco a gente toma um cafezinho. E é conversa do sofá, é conversa de literatura que a gente mais ama fazer. Falando em literatura, como é que a literatura entra na sua vida, quando que ela começa... Olha. Ou a leitura, ou a oratória, porque também ela pode vir de várias formas, né? Tudo junto. Eu cresci numa casa de pessoas muito apaixonadas por livros. O que eu entendo muito hoje, o privilégio que foi isso acontecer na minha vida. Uhum. Então, a minha mãe tinha muitos livros, o meu irmão tinha muitos livros, a minha tia também. Então, sempre que a gente ia numa livraria, tinha uma licença poética de você pode escolher um livro, coisa que eu repito hoje com meu filho. Que legal. Então, eu cresci muito rodeada de livro e desse enaltecimento do livro. O livro como essa porta de entrada para mundos diversos. Esse livro como um símbolo de inteligência, de intelectualidade, de acesso mesmo. Então, eu lembro quando Caetano Veloso lançou aquele disco, Livro, que tem a música, né, que fala... Mas os livros que em nossa vida entraram foi como a radiação de um corpo negro, Exato. Avançando para a expansão do universo, porque a frase, o enredo e o verso, sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos. E evitarmos de lançarmos-nos, né? Ele fala alguma coisa aí, escrever para evitarmos de lançarmos-nos, né? Talvez isso nos livres de lançarmos-nos, o que é muito melhor. Por odiar, podemos simplesmente escrever um... Eu lembro que quando eu ouvi essa música, eu falei, nossa, alguém está resumindo assim, o que é que os livros representam na minha vida. Perfeito. Sempre foi esse lugar É lindo muito isso. próximo, porque eu adorava, mas muito num patamar mesmo. Eu falava assim, é para os outros. Alguém escreveu o livro, alguém é tão inteligente que escreve um livro. Então, acho que estar nessa família de leitores também talvez tenha adiado um pouco a escritora em mim. Mas, sem dúvida, a leitora foi incentivada desde pequena. Eu até hoje eu já resgatei uns livros da minha infância e leio para o meu filho, sabe? Ah, que legal, demais. E é muito lindo ver como esse amor passa, assim. Legal. Como é uma sorte a gente criar esse espaço que é só nosso, mas que é do mundo inteiro também. Muito legal, Dani. E aí, dentro dessa frase do Caetano, para evitar, como que é? Para evitarmos de lançarmos-nos, escrever para evitarmos de lançarmos-nos e tal, você decide escrever. E onde nasce esse desejo da escrita? Quando você decidir efetivamente falar, não, eu vou escrever um livro, eu vou escrever esse livro. Você escreveu outras coisas antes? Olha, o desejo de escrever, ele surgiu muito cedo, porque eu me lembro criança escrevendo. Eu lembro claramente que teve uma época que eu inventei uma família na minha cabeça e eu ficava criando as histórias. Aí meu irmão tinha várias revistas de arquitetura e construção e eu ficava olhando as imagens e criando as histórias ali, onde eu ia vendo as figuras. Aí eu escrevia um pouco no caderno também. Depois, na terapia, eu fui entender que talvez naquela época eu desse uma dissociada também, porque eu fugia um pouco do meu mundo. Mas eu escrevia redação na escola, e aí eu fiquei acostumada a ouvir dos professores, nossa, você escreve muito bem, você escreve muito bem. Foi muito lindo em Recife, quando eu fiz o lançamento lá, que minhas amigas da escola estavam, e uma delas falou assim, nossa, eu lembro quando você lia a redação, e era muito boa, e o professor elogiava, e eu falava, olha que legal, não era uma lembrança só minha. Então, eu escrevia, e era algo muito natural. Eu cheguei a encontrar, assim, eu tenho em casa uma pasta com vários textos que eu escrevi entre uns 11 e 13 anos. E eu leio os textos, são microcontos. Eu leio eles e eu falo, meu Deus, isso aqui é uma pessoa se divertindo enquanto escreve. Que legal. Algumas histórias eram bem trágicas, outras eram cheias de sacadinha. Legal. Mas eu fiquei com a sensação assim,
onde é que essa menina que se divertia escrevendo se perdeu e chegou nesse lugar de alguém que fez uma carreira a partir da escrita, como jornalista, mas demorou muito tempo para dizer, eu quero escrever um livro, eu vou escrever um livro, sabe? Então, isso é muito recente. Demais. E aí, Dani, por que da escolha, a decisão de escrever o Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem? E o que te deu mais coragem nessa jornada? A decisão veio de um lugar que, quando eu entendi que essa minha dúvida em relação à minha capacidade ou essa dificuldade de bancar o meu desejo, não eram só sensações e emoções que eu experienciava. São sensações e emoções e travas que as mulheres que eu conheço, todas experimentam também. Várias mulheres incríveis, que têm carreiras bem-sucedidas, que têm desejos, mas que falam assim, não, eu só vou fazer se eu fizer mais um curso. Eu só vou fazer daqui a um tempo, quando eu me sentir pronta. Ah, não, eu preciso dar mais esse passo para aí, então, eu me aventurar. E aí eu entendi que existia esse fenômeno da impostora, né, pairando na gente. E eu falei, agora eu tenho um livro, porque ele parte muito da minha experiência, mas ele tem esse fio condutor de que é uma experiência de muitas mulheres no mundo também. E a coragem veio de dizer assim, se eu tô querendo falar de coragem, eu tenho que começar por mim. Perfeito. Eu preciso dar esse salto que essa personagem dá na capa do livro. Perfeito. Eu não posso ficar me editando e me podando, dizendo assim, ai não, isso aqui não vai entrar, isso aqui não vai entrar. Eu precisava dar esse salto se eu tava convidando outras pessoas a fazerem esse salto também, sabe? Perfeito. Foi um pouco... Nesse aspecto não teve muito filtro. Porque se você talvez filtrasse demais, ia ser menos você, né? Exato. O que me levou a muitos questionamentos, que eu pensava assim, mas quem sou eu para escrever sobre a minha vida e a minha história e achar que isso é digno de estar num livro? Porque a gente acha, né, que todos os livros são sobre histórias de grandes heróis, são histórias de terceiros, sendo que os livros são histórias da gente. Exato. Mas a gente, que é mulher, também entra num... Facilmente vão nos colocar numa seara de é menor, é autoajuda, é a história dela. Se fosse um homem, não. Então, assim, eu precisei lidar com muitas vozes na minha cabeça para conseguir dizer assim, pode ter tudo isso aí, querendo me impedir de escrever, mas o meu desejo de escrever e de colocar no mundo é muito maior do que tudo isso que está tentando impedir, sabe? Mas foi um processo. Eu imagino. Mas, na verdade, assim, eu acho que quem define isso, o que é, o que não é quem vai ler. Exato. Não é quem não está conectado. Não é quem acha que sabe tudo, que sabe as caixinhas, que sabe o que põe em cada caixinha. Quem decide isso é o leitor. Mas né? eu acho que o mundo dos livros ainda é um mundo com muitas características que afastam um pouco tanto quem escreve quanto quem lê. Parece que é um mundo dos escolhidos. Parece que tem muitos tem que você tem que ticar na lista para que você seja... Não sei se é aceita a palavra, mas que você entre nesse mundo com o pé direito, talvez. Então, tem muitas classificações. E sempre que eu vejo essa conversa, eu penso, a nossa conversa deveria ser outra. Em vez de ser como a gente... reforça panelinhas, como a gente faz mais gente ler. A gente está perdendo leitores. O que é que a gente vai fazer como escritores, como editores, como qualquer pessoa nessa linha de produção para reconquistar as pessoas para o prazer da leitura. Esse prazer que nos despertou para a vontade de escrever ou simplesmente de ler também. Exato. Ainda mais num país que lê tão pouco. Exato. A gente ainda ficar escolhendo o que as pessoas têm que ler, legendo isso, né? Tentando resumir, mesmo. botar numa caixa o que você tem que ler. Se você não lê isso que está aqui, você não é o leitor. Se você não lê isso aqui, você não está lendo literatura. Se você não lê os clássicos, você não pode... É muito não, sabe? Às vezes eu penso até no mundo da arte contemporânea. Assim, você vai, às vezes, numa exposição e parece que é feito para você não se aproximar. Aí agora tem o boom das exposições instagramáveis, que eu acho meio, às vezes, na preguiça. Mas eu falo, que bom que tem um monte de gente indo nos lugares. É o que leva as pessoas para fazer isso, para tirar foto. Ter acesso. Ela vai tirar foto, mas daqui a pouco ela despertou para alguma coisa. Não, e alguma coisa vai ser captada ali, não vai passar batida, né? Eu acho que é isso, a conversa tem que ser outra. Como chamar mais gente, como incluir, como a gente entender que cada pessoa que resolveu escrever uma história vai escrever uma história maravilhosa a partir do seu ponto de vista. Isso já é maravilhoso. Perfeito. E como foi para você sair dos textos mais jornalísticos, né, da profissão aí que você teve da vida toda, para ir para uma prosa, para ir para um texto mais ficcional aí? Eu demorei também, porque por muito tempo eu me escondi atrás dessa jornalista.
A jornalista que entrevista, quem lê o livro do outro faz uma resenha. Sim. Então eu pensava, nossa, mas eu vou me colocar aqui, e o jornalista também faz uma faculdade ouvindo que você tem que ser isento, você não pode se posicionar. O que eu discordo veementemente hoje. Eu acho que uma das crises do jornalismo é exatamente vender que é isento quando não é. Quando a gente escolhe palavras, quando a gente escolhe abordagens, quando a gente escolhe qual visão de mundo a gente quer endossar, a gente já está dizendo o nosso lado. Então, assim, escolha de tudo Muito é escolha, bom. sabe? É palavra. Então, eu ficava nesse lugar, ai, será que estou me expondo? Será que não? Mas uma virada de chave foi a pandemia, porque ali eu percebi, né? Eu queria escrever. Estávamos todos naquela mesma situação. Era meio nada a perder, nada a ganhar. Então, eu fui começando a fazer umas crônicas do que a gente estava vivendo ali, e eu senti meu texto se soltar mais. E foi muito bom, porque exatamente gerava essa identificação com as pessoas. E é muito o que eu busco com a minha escrita. Muito legal. Não, eu acho que essa isenção do jornalismo, ela acontece muito na hora que você está apurando. Exato. Né? Aí sim você tem que apurar tudo. Mas na hora que você vai colocar a sua perspectiva, né? Claro. Você vai trazer os 2 pontos, 3 pontos ali, mas você vai colocar a sua perspectiva, né? Claro, e se você não faz isso, talvez o ChatGPT te substitua. Mas assim, a gente tem visões. O que a gente escolhe olhar e como a gente escolhe publicar aquilo ali diz muito. Então, eu fico pirando nisso porque não existe essa isenção, mas nos vendem por muito tempo que é isso, o jornalista ele tem que ser alguém sem opinião, sem emoção, só reportando. Aí vai ser ruim. Vão achar ruim quando forem substituídos por robôs, né? Total. Mas assim, por que a gente ama os textos da Eliane Brum? Porque ela é uma jornalista que foi pro meio da floresta entender que assim, ela precisava estar com aquelas pessoas. Ela precisava reportar a partir daquele lugar. E não estar aqui numa redação no Sudeste reportando, sabe, sobre a Amazônia. Então, assim... Eu gosto do jornalismo que tem o que dizer e se posiciona sem medo. Perfeito. E dentro dessa cadeira do jornalismo, se você pudesse entrevistar um grande autor, quem seria essa pessoa? O que você perguntaria para ela? Eliane Brum é uma pessoa que eu já tentei entrevistar algumas vezes, não rolou ainda, mas eu acho que ela traz essa verdade muito forte, essa autenticidade, e ela consegue criar e contar histórias de um jeito muito forte e chamar as pessoas, em vez de a gente dizer, é isso mesmo, tá aí o desmatamento acontecendo, ela chama, ela faz convite para que a gente se implique no que está acontecendo. Então ela tem minha admiração total. Perfeito. Você entrevista 2 autoras aqui, né? A Andréa del Fuego e a Cris Lobo, né? Cris Lisboa. E é muito legal, porque você faz a mesma pergunta, né, para as duas, para trazer perspectivas, qual a perspectiva de cada uma delas. Quem mais tem lhe influenciado, imagino aquelas duas, na escrita? E o que você está escrevendo? Você está escrevendo alguma coisa hoje? Olha, uma influência enorme para mim é Rosa Monteiro. Maravilhosa. Ela, quando eu li A Louca da Casa, aquele livro ali, ele me mostrou muitas coisas. Eu acho que o fato dela ser jornalista e escritora gerou uma identificação. A forma como ela brinca com as histórias no próprio livro, né? Uma hora ela tem uma irmã gêmea, outra hora ela não tem. Ela vai costurando muitas referências. Aquilo ali, para mim, é assim... É um livro de referência muito forte. E eu gosto, né, do Perigo de Estar Lúcida, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Eu gosto muito dela, fiquei muito feliz que ela veio pra Flip. Foi assim, eu tava fã, sabe? Eu tirei uma foto ao lado dela, o sorriso nem cabia, assim. Então ela é uma referência grande pra mim. Maravilhosa. E sobre escrever... Eu tenho escrito menos do que eu gostaria, porque eu ainda... Como tudo que a gente está fazendo hoje em dia, essa rotina louca. Porque eu ainda me divido, né, nessas... Eu tenho um trabalho na Contente, que é o meu trabalho formal. E eu tenho a minha escrita, e eu tenho o coletivo. Então, são muitas coisas para tocar ao mesmo tempo. Eu já idealizei... Tem o Instagram, que você posta bastante também. Sempre, eu digo, você está muito ativa ali também. Exato. Tem a hora que eu penso assim, não sei se... Eu acho que o tempo é a grande questão da minha vida, porque por muito tempo eu idealizei essa escrita, eu idealizei que eu iria para as montanhas, sentar e escrever, até que eu entendi que eu vou precisar escrever quando dá. E eu adoro Virginia Woolf com Um Teto Todo Seu, as mulheres precisam de um teto todo seu, mas eu amei conhecer a Glória Andauzua com A Vulva é uma Ferida Aberta e outros escritos, que ela fala, a gente vai escrever na mesa da sala, quando der. Porque não escrever não é uma opção. Então, quando ela escreveu isso, eu falei,
é como eu sinto. Mas eu ainda sofro muito com o fato de que escrevo menos do que gostaria, mas tenho coisas encaminhadas. Não, acho que foi a Monique Malchek que passou aqui, ela falou, boa parte do primeiro livro dela de contos, ela escreveu, tipo, no banheiro, literalmente. Nossa. Assim. Tipo, ela também é jornalista, trabalhava numa editoria de um jornal, falava, cara, eu tinha espaços até no próprio jornal, que eu ia no banheiro 15 minutos, eu escrevia no banheiro 15 minutos. O Rafa Gala falou, escrevi um livro indo para Santos, no ônibus, computador na perna, e aí voltava todo dia a trabalhar. Nossa, maravilhoso. E aí vindo escrevendo. Então também é isso, né? Tem gente que precisa mais desse lugar, e tem gente que realmente escreve no metrô, tipo, no meio do tumulto. E eu acho que a impostora, que eu falo tanto nesse livro, ela volta de uma maneira muito sorrateira, porque escrever esse livro foi uma libertação para mim e me encheu de coragem, principalmente porque é isso, eu acho que tem muito poder em você concretizar um desejo. Quando ele tá ali no desejo, você quer, mas concretizar é outra história. Parece que alarga um espaço dentro de você. Mas aí, às vezes, eu me vejo pensando, nossa, será que eu vou conseguir escrever um outro? Será que as pessoas vão gostar? Será? Sendo que, de novo, são as vozes falando muito alto. E aí, eu já aprendi com o processo que escrever se escreve escrevendo. Que é nessa brecha, é no tempo que você tem, no tempo que você não tem. Então, eu vejo que eu ainda volto um pouco para esse lugar onde eu habitei por muito tempo. E eu preciso ficar ligada para não deixar isso acontecer por mais tempo. Então, aqui você fala muito de coragem, mas você está falando aí ainda que tem muito medo, né, no segundo trabalho, assim. Qual é o paralelo que você faz entre o que você aprendeu aqui, toda a coragem que tu colocou aqui, mas mesmo assim tem uma voz falando para um segundo trabalho, tipo, será? Que paralelo você faz entre as duas coisas? Talvez um paralelo seja que me surpreende muito a resposta que esse livro tem. Eu fui tão impostora durante a escrita dele, eu tinha tanto medo que a certa altura, para enviar para a editora, eu falei assim, agora eu preciso enviar. Então eu vou pensar o seguinte, o meu papel é enviar. Depois eu vou pensar no que vai acontecer. E aí eu pensava, se uma pessoa ler, eu tô feliz. Se uma pessoa ler, eu tô feliz. E faz um ano, eu estou muito feliz de estar aqui um ano, né, comemorando um ano de livro com você. Legal. E as respostas que eu tive foram muito bonitas. Não, muita gente lendo, porque a gente acompanha você nas redes sociais e tudo. A gente vê muita gente. Eu posso ler uma que eu recebi hoje? Por favor. Eu abro o LinkedIn e recebo essa mensagem da Evelyn Carvalho. Um post dela, na verdade. Tem livros que fazem a gente pensar e tem livros que fazem a gente fazer. Depois de terminar Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem, da incrível Daniela Arraes, eu imediatamente sentei no computador e escrevi 2 parágrafos do livro que eu quero fazer há anos. Maravilhoso. Não tenho a pretensão de publicar um best-seller, nem de mudar os rumos da literatura de autoficção. Mesmo que esse livro não veja a luz do dia, o exercício de tirar ele de minha cabeça é também tirar um peso. O peso da autossabotagem, do medo de julgamento e da idealização de algo que não se concretiza. Dani escreve principalmente sobre escrever, mas suas reflexões servem para todas as mulheres que acham que não têm coragem de seguir seus sonhos. Por que é tão difícil nos autorizarmos a fazermos o que queremos fazer? Por que estamos sempre preocupadas fazendo o que precisamos fazer? E se, inspirado pelas provocações de Dani em seu livro, eu te pergunto, e se você tivesse coragem de tirar um sonho do papel, por onde você começaria? Perfeito. Cara, ganhou, já valeu o projeto. Já valeu. Tipo... Sendo que eu recebo um monte de mensagem assim, de gente... Demais. Na Flip do ano passado, eu tava lá e uma menina falou, meu sonho é escrever um livro, dei autógrafo pra ela. Na Flip desse ano, ela me deu o livro dela. E ela veio agradecer. Então, assim, tem uma magia quando você se coloca que eu não esperava. Então, talvez eu tenha medo de, sei lá, dele não ter uma resposta como esse está tendo, de ser bobo. Mas não vai ser, porque tá ali, tem tudo que eu tenho para dar, tá ali, sabe? Então, eu acho que é um costume, talvez. Acho que é aquele medinho de subir no palco sempre, né? Todo mundo fala, cara, não adianta, tem 30 anos... No dia de estreia, dá frio na barriga. E talvez seja o frio na barriga, que ele é bom também. E ele é bom também, né? Eu acho que se você não sente, tá tudo meio morno ali. Demais, assim, chato. Acho que o frio na barriga é bom também, é muito bom. Não, eu acho que o legal também desse tipo de retorno que você recebeu aí é que diretamente... o seu livro, a sua escrita, a sua coragem teve um impacto direto nessa pessoa, mas é um ciclo, né? Na hora que ela posta isso, na verdade ela também já está encorajando ali, através da coragem dela, do que ela decidiu fazer a outras pessoas. E essa então isso é uma coisa que vai, tipo...
É isso que ganha o mundo. É isso. E essa teia invisível, porque é isso. Ela fez um post e me marcou. Um monte de gente faz isso. Um monte de gente não. Exato. Então, assim, eu acho que a materialidade do livro, ela me trouxe também um encantamento, que esse livro pode estar num lugar que eu nunca saberei e pode chegar nas mãos de alguém que vai sentir alguma coisa e eu nunca saberei. Isso é muito bonito. Eu recebo relatos. Teve gente que falou assim, você me fez lembrar de coisas que aconteceram na minha infância que eu tinha apagado. E eu levei isso pra terapia. Sabe? Tipo, eu tô escrevendo meu livro. Eu tô mudando de emprego. Eu quero mudar de país. Tipo, um incentivo de pessoas. E o meu incentivo não é meta o louco e faça tudo. Porque ninguém é herdeiro aqui, entendeu? Tá todo mundo assim. Precisamos trabalhar. Faça com planejamento, não vai meter o louco. Mas é assim, olha pra você e banca o seu desejo, em vez de ficar olhando na internet, todo mundo tá fazendo as coisas e falando assim, nossa, sabe aquela invejinha que bate, aquele ranço que bate, que você fala, putz, essa pessoa aí faz o teu, olhando pra você, buscando essa coragem, buscando principalmente essa autenticidade que só você tem. Não, porque acho que é isso que faz a diferença. Porque senão daqui a pouco tá todo mundo lendo a mesma coisa. Exato. Eu vi uma frase lá, uma fala, na verdade, do Julian Fuchs na Flip esse ano, que eu amei. Que ele falou assim, porque tem essa lógica de, se você leu isso, você também vai gostar disso. Se você leu isso, você também vai gostar disso. A Amazon faz muito isso, né? Sim. Beleza, mas assim, então você vai sempre ler as mesmas coisas. O que é que vai te surpreender? O que é que vai te surpreender? Porque se você gostou disso, vai gostar disso. Se você gostou disso, vai gostar disso. Você fechou um ciclo ali, cara. Você não vai ler mais nada que esteja fora disso. Eu penso tanto nisso. Eu achei maravilhoso isso que ele falou. E realmente não tinha pensado nisso. Porque, na verdade, como leitor, quando aparece isso pra mim, ou que eu leio um livro e o próprio app, a própria tecnologia me sugere, sempre me chama a atenção, que me sugere, que eu falo, claro. Acho que eu vou gostar. Mas também é isso, tipo, tá, mas o que é tão diferente daqui, que talvez seja tão interessante quanto, entendeu? Que talvez eu não esteja lendo. A gente alimenta o bichinho do algoritmo, ele devolve, né? Devolve, o nosso Tamagotchi devolve. Mas eu penso muito nisso. Às vezes eu olho assim e falo, eu tô lendo o que eu quero ler, ou eu tô lendo o que todo mundo tá lendo, todo mundo na nossa bolha. Exato. Né? Às vezes é isso, a sua bolha do Instagram também é a bolha da livraria, porque as coisas se alimentam e de repente todo mundo está lendo mesmo. É massa por um lado, mas eu ainda sinto falta de colocar na minha rotina o anti-algoritmo, o livro que ninguém está lendo e que é aquele que vai me surpreender. Perfeito, muito bom. Ô Dani, e bom, com esse tanto de coisa que você está fazendo aí, milhão de coisas, como é que tá a sua rotina de leitura? Você também está lendo menos que gostaria, igual a mim? Menos do que eu gostaria, porque eu tenho um filho pequeno, ele já não é tão pequeno, mas isso mudou muito. Eu lia um livro atrás do outro, hoje em dia não. Sendo que eu entendi também que a leitura para mim passa também, tá? Porque ele vai crescer e você vai voltar a ter novamente esse tempo. E tem dias que eu não consigo ler o meu livro, eu falei, mas eu botei ele para dormir lendo. Então pronto. Pela milésima vez o livro de dinossauro. Então eu sei que o quê? O Argentinossauro era o maior, enfim. Mas eu tenho lido e o que eu tenho tentado eu entendi, na verdade, que a leitura, para mim, é uma parte fundamental do meu dia. Todos os dias a gente não precisa escovar os dentes, comer e se exercitar. Nem todo dia dá para se exercitar, mas o resto a gente precisa. A leitura, para mim, está nesse lugar, porque me centra a minha cabeça, me tira do ruído, me faz parar de alimentar o bichinho do algoritmo, inclusive, e me deixa muito melhor para qualquer coisa, inclusive para escrever. Então, eu gosto muito dessa coisa de ficar medindo os hábitos, e aí eu tenho lá meus hábitos e tal, e a leitura tá. E aí, quando eu percebo que eu passei uma semana sem ler direito, aí eu já volto. Eu acabei de mudar de casa. Mudar de casa é um caos. Meu cérebro não estava conseguindo, sabe? Tipo, era caixa, os livros estão desorganizados e tal. Mas agora eu voltei. E aí eu tenho que lembrar. É que nem escovar os dentes, tem que fazer todos os dias. Se você conseguir fazer 3 vezes ao dia, imagina que delícia. Começa a ler, ler de manhã um pouquinho. Vai comer 3 vezes ao dia, ninguém esquece. Exato, depois no almoço, depois à noite. Se a gente ficasse menos tempo no celular, a gente consegue. Mais, Aí eu tô atrelando isso também, tipo, eu tô tentando... Não, mas isso sem dúvida é um puta fator. Eu tô tentando e já tô conseguindo ao tempo a primeira hora da manhã sem celular e a última hora antes de dormir também. Então... Pra fazer esse tipo de coisa também, né? Pra dar uma desconectada também, né? E aí eu pego um livro. Vale tudo, a novela me atrapalha um pouco, porque eu quero assistir a novela e depois eu vou ler. Aí depois... E hoje, então, você vai... hoje não vai ter jeito. Hoje a gente tá falando que dia é hoje? 6 de outubro.
E hoje eu dou aula de escrita criativa. Na hora da novela, essa eu já tô desesperada. Essa aula vai ter que mudar, essa aula Eu hoje. vou falar, gente, veja só, escrevam finais alternativos para a vilã mais odiada e amada do Brasil. Muito bom. E do que você leu aí nos últimos tempos, se você tivesse que premiar um desses livros, o que você premiaria? Eita. Deixa eu pensar. Eu gosto de tanta coisa. Queria pensar em alguém que não foi premiado e que merecia ser premiado. Mas eu não vou saber também. Não vou lembrar. Deixa eu... Pode pesquisar aí. Deixa eu pegar uma cola aqui. Sua colinha do... Eu tenho a cola do Scooby também. Tá todos os livros lá, aí fica mais fácil. Maravilhoso. Sabe um livro que eu gostei demais? Não sei se foi premiado ou não, mas O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Saavedra. Sim, é muito bom. Eu acho esse Aliás, livro a Carola muito bom. Que é isso, apontar para uma visão, mas é falar de escrita, é falar de maternidade, é falar de mundo. Esse livro me tocou muito. Perfeito. Ele foi premiado já ou não? Eu acho que não. Não lembro de ter ouvido sobre esse livro nos prêmios. Oração para Desaparecer também. Assim, é outro que... para ficar não ficção e um ficção. Perfeito. Tipo, Oração para Desaparecer desses que... Oração acho que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Como é que não ganhou? Não ganhou. Mas também, né? As premiações são as premiações e por aí vai, né? E aí, falando em leitura, qual o maior xodó da sua biblioteca? Qual livro que você tem? Você fala, esse vai ficar aqui, esse eu quero ficar relendo de vez em quando. A Louca da Casa. Eu tenho A Louca da Casa na edição antiga. Eu já li tantas vezes que ele é todo marcado, riscado, dobrado. Uma vez eu li na praia, uma onda pegou um pedacinho e tem aquela sujeirinha. Então ele fica num lugar muito especial da biblioteca. E que livro você gostaria de ter escrito? Que livro eu gostaria de ter escrito? Olha, eu não sei se eu gostaria de ter... Eu tô pensando em duas possibilidades. Eu pensei no Enaltecido. Mas o que eu gostaria de ter escrito... Cara, é muito difícil isso. É difícil. Nossa, eu teria alguns. Olha... Alguns, não dá, é difícil. Um é difícil. Sabe também puxando para esse lado que eu acho que tem a ver com... Longe dessa pretensão, mas assim... O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Eu acho ele muito bom. E eu acho que é isso. Eu falo no luto um pouco, né? E eu acho que é um dos melhores livros que eu já li sobre luto. É um livro que acolhe a dor de você... A ridícula ideia de nunca mais você ver alguém, mas faz aquilo de um lugar muito fora de manuais do luto que falam assim, em um ano você já melhorou, sabe? Eu acho que traz a dor de uma forma muito bonita. Eu gosto muito dos textos dela. Perfeito, está dadíssimo o recado. No Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem, né? Você fala bastante o quanto a gente se sabota, né? E você até já mencionou aí, né? O que mais você aprendeu nesse sentido e o que mais você tem recebido de retorno das leitoras nesse aspecto? O que eu mais aprendi é que quando a gente ultrapassa esse medo, a vida apresenta uma série de possibilidades que a gente não imaginava. E é muito melhor viver o concreto do que pirar nos cenários que só são da sua cabeça. A realidade ganha. E Perfeito. A realidade é muito bonita também. Perfeito. E os retornos são nesse sentido. Eu quis muito trazer o meu processo de escrita enquanto eu escrevi o livro, porque foi difícil. Eu tenho inveja de quem fala assim, eu sentei e escrevi assim, ó, Eu até cito a Isabel Allende. Tem gente que escreve 3 meses, né? Tipo, 3 meses é um livro de 250 páginas. Não, a Isabel Allende fala no podcast, ela fala assim, eu sento e fico 9 horas, 12 horas e tá tudo ótimo. Eu penso assim, a coluna. E todo dia. Um dia, beleza, mas... Mas eu acho que eu quis trazer isso da escrita porque eu acredito na escrita como uma ferramenta de vida mesmo. Independentemente se você quer escrever um livro, se você quer viver disso, mas assim,
eu acho que é uma ferramenta muito acessível e muito importante nesse momento em que a inteligência artificial está tirando, inclusive, a nossa capacidade de escrever um e-mail, de escrever um cartão de parabéns. A gente está delegando tudo para a IA. E, assim, a gente está atrofiando o nosso cérebro. Não dá para fazer isso. Você precisa escrever para se entender. Eu acredito muito nisso. Porque, assim, você pega um caderno, um papel, e você escreve sobre o que você está sentindo, já muda o dia, já muda a sua sensação em relação àquilo. Se você escreve todos os dias sobre a mesma coisa, no 10º dia já está diferente. Então, o que eu percebo isso que eu fui fazendo esses convites, isso ficou muito forte em mim. Eu acredito que todo mundo que tem a possibilidade poderia usar a escrita como uma ferramenta de autorregulação, de entendimento de si, de entendimento do mundo e sem medo de contar sua própria história, porque sua história tem valor, sabe? Não caia nessa do que as pessoas falam, que só determinadas histórias é que vão ser lidas. Não é isso. Exato. Eu acho que tudo que você coloca você, né? Tudo que você coloca um pouco de você resolve fazer isso, alguma coisa você vai contar para alguém, alguma coisa interessante você vai contar para alguém, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto. Eu acho que cada vez mais as pessoas se conectam com o que é de verdade, nesse mundo de tanta aparência, de tanto tem que, de tanta fórmula. Eu acho que o que a gente busca num livro é encontrar uma verdade, encontrar o outro, dizer assim, isso aqui sou eu também. Eu sempre li grifando. Meus livros são todos grifados. E eu grifo, às vezes, uma abertura de capítulo maravilhosa. Às vezes, eu grifo uma referência. Exato. Mas eu grifo, principalmente, algo que aquela pessoa escreveu. E eu falei, é isso que eu sinto. É isso. E ela conseguiu traduzir. E quando alguém traduz, você se sente menos só. Você alarga a sua existência. Então, acho que os livros existem para isso, Exato, perfeito. Talvez até por isso esse sucesso também com autores que estão escrevendo essa não ficção, né? Também. A Annie Ernaux, o próprio Eduardo Louis e tal. Então, assim, tem muita gente escrevendo isso, né? Dessa forma. E são histórias que a gente se interessa muito, porque também tem muita coragem ali, né? Exato. A pessoa se expõe muito, né? Eu li o último livro da Tati... Bernardi? Não, da Bernardi não, da Tati que mora... Salem Levi? Salem Levi, que mora em Portugal. Sim, o melhor Esse não último contar. dela é melhor não contar. Eu falo, cara, que coragem de escrever isso, né? De botar muito bom tudo, esse livro. Se abrir tanto assim, né? Tem que ter muita coragem. E eu acho que esses livros, o livro dela, por exemplo, abre uma possibilidade para que um monte de gente reveja situações similares. Exato. Mulheres, meninas que passaram por situações de abuso e que aquilo ali foi levado para debaixo do tapete, porque a gente vivia numa época em que não se falava. Então, quando alguém tem a coragem de escrever isso, e ela faz isso com a vista chinesa também, né? Vista chinesa também, sim. Tem coragem de escrever, muita coragem. Liberta muita gente. E assim, não é sobre a literatura ter um papel ou não, mas se você conseguiu resgatar alguém de um lugar ruim, como é que isso não é uma coisa sensacional a se celebrar? Não, e quando você está num lugar de não ficção, ou num lugar de ficção, você lê isso e você fala... Putz, né, te chama atenção para que às vezes você fala, tá, mas foi uma história, tem coragem aqui de escrever, né, de chegar nesse lugar da escrita, mas é ficção. Na hora que você vê isso contado, que uma coisa que aconteceu com a pessoa se expondo daquele jeito, assim, não tem como sair do mesmo jeito, né? Quando você lê um livro desse, né? E eu acho que é por isso que tem uma força tão grande da não ficção nesse momento. Exato. E aí tem os detratores, né, que vão falar, é menor. Não é literatura. O que é menor? Porque quem disse que os grandes livros escritos a partir da ficção também não estão cheios de autoficção, sendo que não está ali na linguagem. Exato. E o que a experiência do Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem mudou para você ou em você? Sem dúvida me deixou muito mais corajosa. Primeiro porque eu toquei em coisas que eu não tinha falado mal tinha falado em terapia. E eu falei assim, se eu tô pedindo para as pessoas terem coragem ao lerem, vai começar por mim. Então, foi muito libertador. Aí eu passei por aquele momento também do tipo, nossa, mas as pessoas da minha família vão ler, e aí, o que elas vão achar? E eu não tinha conversado com elas sobre. E aí, uma hora eu falei, cada um conta a história a partir do seu ponto de vista. Então, esse é o meu ponto de vista. Deixa, sabe... Tira todo esse lugar do ai não. Não é uma reportagem jornalística. Então, me deixou corajosa para bancar a minha própria história. Para dizer assim...
eu tenho o que compartilhar e isso não é só a minha história, é a história de muita gente. Perfeito. E aí hoje fica mais difícil eu ter medo do desconhecido. É meio assim, bora. Vou. Bora aprender. Sim. Exato. Sabe? Eu acho que eu exercitei muito essa musculatura mesmo. Não tem mais como... Talvez por muito tempo eu tenha me diminuído, me deixado nesse lugar mais dos bastidores, nesse lugar mais quieta. E interessa muito ao mundo, mulheres quietas, mulheres que não se colocam. Com certeza. Então... Para mim virou um norte muito grande, assim, entender a estrutura que faz a gente ficar contida, a gente ficar dentro de casa, a gente cuidar de tudo e de todos antes da gente cuidar do que a gente mais quer, que é escrever. Então, me deixou alerta também para o mundo, sabe? Perfeito, maravilhoso. Você traz um trecho nele, do Louis Gluck, do poeta. Nós olhamos para o mundo uma vez na infância, o resto é memória. Eu amei essa frase. Amei. E eu queria te perguntar o impacto dessa frase para você e que recado você mandaria para essa Dani da infância? Eu diria, continue escrevendo, mas vai logo colocar essas escritas no mundo. Não fica só nos seus caderninhos. Perfeito. Divide, porque você se divertia escrevendo, era gostoso. Não deixa o mundo falar que o texto é desse jeito ou desse jeito. Não se esconda atrás de uma suposta isenção. Conte de você, do seu mundo ao redor. Porque quando a gente escreve, a gente não fala só da gente. A gente fala de muita gente também. Perfeito, maravilhoso. E que recado você mandaria para a Dani daqui a 15, 20 anos? Espero que você tenha escrito já todos os livros que você quer escrever. Maravilhoso. E que você tenha feito as pazes com o tempo. Que você não passe os dias correndo atrás dele, esperando pelas brechas. Que você faça muito nas brechas, mas que você também faça embaixo de um teto todo seu, com muita tranquilidade. Para deixar saírem essas histórias e essas narrativas que você tem para dividir com o mundo. Perfeito. A gente está falando aqui de se desnudar, né? Desnudar para escrever, né? E você fala aí também, escrever é se mostrar. Tem um limite nesse aspecto? É preciso realmente esse desnudamento aí para a escrita? De novo, tudo é escolha. Tem algumas... eu acho que o que precisa do desnudar é depois também você encontrar uma edição. Porque não é só jorrar e aqui tá tudo. Não, você precisa olhar. Aquilo tá servindo a quê? Eu tenho gostado muito de pensar nos porquês. Sabe? Às vezes a gente só vai fazendo as coisas num fluxo e a gente não para e pensa por quê. E eu acho que quando eu escrevi esse livro, tinha muito um lugar que eu falava, caramba, mas se tá tão difícil, por que você não para? Você não é obrigada a fazer. Exato. E alguma coisa me falava, não, mas você precisa, porque tem algo maior do que o medo. Você precisa ver o que é que acontece quando você atravessa esse medo. Mas nesse processo tem muito olhar para dentro, tem um amadurecimento também dessa escrita, né? Você olha e reolha e edita, e você tem a editora maravilhosa dizendo assim, isso aqui tá bom, isso aqui pode melhorar, como é que costura. Então é se desnudar, mas sem esquecer de pedir ajuda também no caminho. Perfeito. E então, você trouxe um ponto aí que é sobre também esse desconforto, né? Muita gente fala, é zero confortável escrever, mas é preciso, né? Então, assim, é mais desconfortável, né? Não escrever. Para mim também é um mecanismo de regulação. Eu entendi isso. Se eu não escrevo, eu não tô eu. Então, às vezes, o dia a dia tá lá, atropelando. Tem uma hora que eu preciso parar e escrever. E escrever qualquer coisa. Mas realmente entrou de um jeito que, para os dias serem bons, todo dia eu preciso escrever, todo dia eu preciso ler. Essas duas coisas me constituem. E é isso, eu fiz do meu trabalho, fiz da escrita o meu trabalho. Então, o meu trabalho está centrado na escrita. E aí são diferentes formatos. Vai ter o livro, vai ter a contente, vão ter várias modalidades. A oficina criativa, né? Exato. Mas a escrita... Mais do que a escrita, a palavra é a base de tudo. Eu acredito na palavra como esse ponto de partida para transformações em diferentes escalas mesmo. Alguém vai pegar o livro, alguém vai ser impactado pela contente, alguém vai ver uma coisa que a gente fez no coletivo, mas o que me constitui na vida é escrever.
Perfeito. E aí, quando eu percebo que eu escrevo desde que eu sou criança, eu falo, menina... Já tava. Por que tu demorasse? O que é que entrou na tua cabeça tanto? E eu acho que as redes sociais têm muito a ver com isso, porque nas redes todo mundo só vence, né? Por que você adiou tanto? Se é algo Exato. que, sem isso, você não segue. Exato. Então, é muito forte. E isso das redes, né, criou essa coisa do mundo muito perfeito, né? Muito. Então, falando em redes, assim, você é uma pessoa super pública, né, jornalista e tudo. Você pensa muito o que escrever, o que colocar nas redes? Você tem medo desse cancelamento? Como é que funciona para você? O livro te deu mais coragem para você se expor mais também nas redes? Sem dúvida, muito mais coragem. Porque eu entendi também que, como é algo que está completamente intrincado com quem eu sou, eu preciso escrever. E aí eu penso, é muito bom você ter quem te leia. Então, eu sou muito fã de internet, mesmo com todos os problemas, mas eu acho que a gente consegue... É isso, você consegue criar público antes de ter um livro publicado, mas você consegue ali começar a se conectar com pessoas. E quando vem um livro, você já tem uma comunidade ali de pessoas que estão interessadas em te ler. Então, eu fico muito feliz de não sofrer com o fato de gostar de estar na internet. Eu não penso assim, o meu sonho é ficar offline. Não. Meu sonho é conseguir gerenciar melhor o meu tempo, mas isso também se chama capitalismo, então não sei se é a internet só. Mas eu gosto desse exercício, também é isso. Eu sei que eu não estou centrada se não tem nada no Instagram, não tem nada em canto nenhum, então eu gosto do exercício de estar ali, mas sem dúvida sei lá, eu acho que eu vi um vídeo muito honesto do Pedro Jucá falando sobre as premiações. Você viu esse vídeo? Não vi. Ele falando assim, caramba, eu fiquei esperando muito. Eu vi o vídeo, é maravilhoso. Que meu livro estivesse em lista que, aliás, de premiação. O livro dele é maravilhoso, Amanhã Tardará. Eu ainda não li, vou ler. É muito bom. E é isso. Até escrevi pra ele. Falei, beleza, mas assim, seu livro é um prêmio pra gente, mas como leitor. Mas eu achei de uma honestidade aquele vídeo, porque ninguém faz esse vídeo. E no vídeo, basicamente, ele fala assim, eu fiquei com muita expectativa de ser indicado a algum prêmio, porque isso muda a trajetória de um livro. E eu não fui. E eu tô frustrado, porque é foda. Eu falei, rapaz, fazia muito tempo que eu não vi um vídeo assim na internet, porque é sempre assim, ou fui indicado, ou apareci. Se eu fui indicado, eu comemoro. Se eu não fui, é porque o prêmio não é assim, assado, não é sobre... Mas ninguém critica também, porque não pode, é tudo muito político. Aí eu olhei aquilo e falei, como é bom você ver uma pessoa de verdade falando algo de verdade, que ressoa em outras pessoas, porque ao lado dele vai ter mais um monte de gente que está nessa expectativa e que não foi cumprida. Então, assim, eu gosto muito também de usar as redes como esse lugar de honestidade. Isso não quer dizer sem filtro. De novo, tudo que a gente escolhe colocar ou não colocar, existe edição. Mas usar essas redes como ponto de conexão, eu acho uma sorte pra gente, sabe? Eu acompanho muito a Fabiane Guimarães no Substack. Cara, ela tá lá toda semana, publica textos maravilhosos. Tipo, ela é uma das maiores Substack. Tipo, ela tá construindo ali um mundinho particular incrível. A Carol Ben-Simon também. Tem muita gente usando de uma forma muito legal. E aí eu gosto de ver os processos de outros escritores, eu gosto de ver esses bastidores, eu gosto de ver textos inéditos. Então, quando a gente sai dessa lógica do show, do algoritmo, né, de a gente ficar prestando conta para um chefe que a gente não sabe nem o que ele vai querer, porque a cada vez muda. E quando a gente se conecta de volta com essa internet quanto Duramato, assim, tipo, de um para um, num lugar de que tem alguém fazendo um relato interessante, você achou massa, você compartilhou, aquilo deu um alento, aquilo deu um insight. Eu acho muito bom. Muito bom, perfeito, Dani, ótimos pontos. A gente tem um quadro aqui que chama 3 vezes, você sabe bem. Quais são esses 3 livros para você? Enaltecer, Emprestar e Esquecer. Enaltecer pode ser 2? Pode ser, óbvio. Americana, da Chimamanda. Americana, maravilhoso. Eu vou citar esses 2, e Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, porque esses 2 livros, eles mudaram a química do meu cérebro mesmo. Assim, tipo, eu entendi que não basta ler. Você tem que entender o que é que você está lendo. Você está lendo só homem? Você está lendo só mulheres? Tipo, você precisa olhar, fazer um exercício das suas últimas leituras e entender como é que você encaixa nelas a diversidade e a pluralidade que já existe no mundo. Então, eu lembro claramente, quando eu estava lendo Americana, eu falei, cara, eu não estou acostumada a ler mulheres negras, eu preciso fazer um grande exercício. E isso mudou a minha forma de consumir. E nem está no portfólio. Exato. Então, assim, realmente é um exercício, né?
E o livro é maravilhoso, né? Eu lembro hoje dos trechos que eu li, sabe? E estão dentro de mim. Quarto de Despejo também. Como é que você lê aquilo e você fica igual? Você não fica. Não passa batido. Não tem como. Então, assim... A história dessa mulher, gente... Foi muito forte. Esses 2 livros foram muito fortes. Pra emprestar. Para emprestar, são muitos. Mas eu vou puxar sardinha para a minha amiga Andrea Del Fuego, a pediatra. Amo! A Pediatra é um livro que você vai dar para qualquer pessoa e a pessoa vai pegar gosto pela leitura. E eu acho que quando você dá de presente, você precisa dar um livro que seja bom e que instigue a pessoa a querer o próximo. Querer ler mais. Exatamente. Perfeito, super concordo. E para esquecer? Livros de colorir. Porque livros de colorir, eles estão na lista dos mais vendidos de não ficção. Não tenho nada contra livros de colorir. Um dia eu fui tentar colorir, achei difícil até, porque tem a borda e tudo mais. Mas eles não podem estar numa lista de não ficção. Faltam palavras, falta enredo. Então fica esse boom do livro de colorir. E assim, bora deixar não ficção, bora olhar para não ficção, sabe? Eu acho que... E também eles me preocupam no sentido de palavra do ano passado, né? Foi brain rot, o apodrecimento cerebral, que a gente está delegando tudo, a gente está passando horas na internet, a gente está delegando para inteligência artificial, quando a gente descansa é pintando livros coloridos, a gente não lê nunca. Então eles simbolizam para mim esse lugar do vamos esquecer eles e pegar um livrinho, por favor? Perfeito. Não me cancelem, gente. Eu fico colorindo com meu filho. Tá é tudo um prazer. certo. É só um ponto em cima só que assim, do colorir. Eles não são, na minha opinião, eles não deviam estar na lista de mais vendidos. Eles deviam estar na lista de mais vendidos em livros de colorir. Perfeito. Não de não ficção. Perfeito. Vou ler um trechinho aqui pra gente ir pro ping-pong e a gente encerra, tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui. Tem uma parte que eu amei. Aliás, eu gostei de muita coisa, né? Eu te falei isso durante a leitura. Não, e você tem que falar. Falei da experiência de ler no metrô, um homem lendo o livro para todas as mulheres que não têm coragem, as pessoas ficavam assim. e eu amando, assim, é isso, gente. Quase que eu faço assim, ó. Não, e eu fiquei pensando 2 coisas sobre isso. Primeiro que eu falo, a pessoa que bota esse título no livro já está excluindo metade da população. Mas não é, porque assim, é muito bom. É muito bom que os homens leiam. E que os homens leiam mulheres. Ainda não se lê, Exato. Né? Quando se lê mais homem. Então, assim, a nossa literatura não é feminina, não é só de mulheres. E eu já tive relatos de pessoas que falaram assim, eu li e eu comprei pro meu pai porque eu queria que ele lesse para entender como é ser uma mulher. E eu acho que o recado é exato. O recado é tipo... Homens, vocês sabem muito pouco sobre as mulheres. Vocês precisam ler mais esse tipo de livro. Exato. Né? Entende a gente. Exato. O texto chama Neste exato momento, cada mulher enfrenta uma batalha. Neste exato momento, uma mulher está exausta de dar conta de tudo. Nesse exato momento, outra mulher espera o resultado de um exame. Nesse exato momento, uma mulher chora a perda da irmã. Uma outra busca um novo tratamento para seu filho, que tem uma síndrome rara. Uma mulher não reconhece a pessoa com quem um dia se casou. Nesse exato momento, outra mulher perdeu o emprego. Nesse exato momento, uma mulher começou a tomar remédio para a ansiedade. Uma mulher duvida da sua capacidade. Outra sofre por não ter tido êxito em tentativas de fertilização. Uma mulher se olha no espelho e quer mudar quase tudo que vê. Neste exato momento, uma mulher se apaixona. Outra mulher que cuida também é cuidada. Uma mulher começa a estudar para um dia ter a carreira que sonha. Uma mulher acredita que vale apostar naquele casamento. Uma outra prepara o ninho para receber seu primeiro filho. Outra mulher chega a lugares na carreira que jamais imaginou. Uma outra se liberta, se diverte e sente prazer. Outra mulher se olha no espelho e se acha uma grande gostosa. Uma outra escreve. Outra mulher se enche de coragem e assim carrega um pouco de todas as outras juntas. Neste exato momento, meu desejo é que a gente esteja junto, né, de quem soma, de quem liga, de quem escuta, de quem acolhe, de quem partilha, de quem deixa um banho de ervas na porta da casa depois de um dia difícil, de quem se desconstrói, de quem aprende, de quem ensina, de quem abraça e abre caminhos. É lindo isso, né? É uma carta de coragem e é uma carta aberta, porque é sobre isso. É sobre um dia se olhar no espelho
e não gostar de nada que vê, e no outro dia você olha e você achar uma puta de uma gostosa. Que é isso, assim, eu gosto muito da como ficou essa capa, porque é para todas as mulheres que não têm coragem, mas esse não tá diferente. Então é para todas as mulheres que têm coragem também. Porque a gente oscila o tempo inteiro, a gente é isso, a gente desbrava o mundo, a gente cria um filho. É muita coragem você fazer tudo isso. Eu sou uma mulher lésbica, tipo, tenho um filho com outra mulher, tipo, é muita coragem que tem que ter para fazer isso. É muita coragem. Ao mesmo tempo, o mundo fala assim, não, você tem que ficar quieta, você tem que querer menos, você tem que ficar silenciosa. Não é pra você se colocar. Então, eu gosto como ele ficou, porque é esse chamado pra gente se olhar nessa inteireza. Maravilhoso, Dani. E parabéns aí pela sua coragem, tá? Eu lembro de um vídeo que você fez num dia X, agora eu não vou esquecer, eu não vou lembrar a data exata, que você chama atenção ainda pra essa... o quanto os casais homoafetivos ainda têm que se esconder, né? E você escreveu ou falou uma frase, eu não lembro agora se era um texto ou se era um vídeo. Você falava a gente ainda é um casal, de você e sua esposa, a gente ainda é um casal que a gente é obrigado a largar as mãos quando anda na rua ou quando entra num ônibus, num transporte público. Isso ficou marcado, assim, essa imagem ficou muito marcada, assim, pra mim, tá? Porque, assim, é muito triste, né, cara? Porque você é obrigada de verdade, assim, a se impor numa condição à luz do outro, de um outro que foi construído numa sociedade muito injusta, sabe? Muito, e é isso. Mas assim, eu achei lindo, assim, de novo, a Dani corajosa demais, assim, quando vai pra uma internet falar esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que a minha força de falar isso vem do fato de que quando eu falo, isso te marcou, vai marcar alguém. Exato. Esses dias eu estava mediando o lançamento da Maria Ribeiro. Que é maravilhosa, inclusive, que eu queria convidar para vir aqui também, ela aproveitar. Amo. Não sei se é bom, mas é ter o lançamento aqui em São Paulo. E aí, daqui a pouco, veio uma menina falar comigo, ela falou, eu queria te contar que você mudou minha vida. Ao fazer o coletivo Dupla Maternidade, que eu faço com um monte de gente, eu achava que eu nunca ia poder viver um sonho de ter uma família, mas agora eu sei que eu posso. Aí eu falo, como é que eu não vou escrever? Como é que eu não vou estar na internet? Como é que eu não vou gravar o vídeo e falar tudo isso que atravessa, apesar dessa palavra ser desgastada, e dizer assim, ó... Tem gente aqui, tem um monte de gente construindo um mundo para que o seu mundo seja possível e você sofra menos. Então, assim, quando eu escrevi esse livro, também tinha um lugar muito forte de... Eu quero muito que minha afilhada de 8 anos, a outra de 20 anos, tipo... nem sintam síndrome da impostora, fenômeno da impostora, que elas não duvidem da capacidade delas, que elas não tenham medo de ser o que elas... o que for que elas decidirem ser. Então, é esse lugar, assim, a gente precisa escrever, a gente precisa falar, porque quando a gente faz isso, a gente movimenta estruturas que, graças à internet, a gente sabe de algumas, mas eu tenho certeza que o grosso você não sabe. Exato. E tem um impacto. E só isso já vale tudo. Exato. Não, vale tudo. Tá vendo a pessoa? Vale tudo. Meu Deus. Não, mas acho que foi uma conversa que eu fiz aqui também com o Marcelino Freire. A gente ficou maravilhoso. E a gente ficou falando sobre isso. A gente precisa falar mais. Porque a gente está muito calado e os outros grupos estão falando bastante. Exato. Então, assim, a gente precisa também botar a nossa voz para fora, sabe? A gente precisa disputar o campo. Disputar o campo. Nesse sentido, aí várias pessoas falam... Senão a gente vai ser sobreposto, sabe? Real, assim. Exato. Aí tem gente que fala, não quero estar na internet, está muito tóxica. Amor, e se você não tiver, quem é que vai estar? Você precisa colocar. Exato. E é isso. Se você não tiver, você vai deixar lá todo mundo sozinho. É pensar no trabalho de formiguinha, porque eu acho que a internet deu essa pirada na nossa cabeça, que a gente acha que 100 pessoas é pouca gente. Aqui caberiam? Exato. Não caberiam 100 pessoas. Mas... Não, a gente perdeu a noção de quantidade. Um vídeo tem 10 mil views. Nossa, só 10 mil views. Gente, são 10 mil pessoas. Bota 10 mil pessoas em algum lugar. Não cabe. 10 mil pessoas que gostou do que você fez. Não é que te viu só, às vezes deu coraçãozinho, não sei o quê. Cara, como que você pode achar que isso é pouco? Exato, a gente deu essa pirada nos números. Aí tem um monte de gente que não tem ética, que tem uns valores completamente confusos, tendo milhões. Não me interessam os milhões, me interessa uma conversa qualificada de gente que quer trocar, que quer crescer, sabe? Que quer mudar a vida um do outro, se a gente se melhorar. Isso é perfeito. Vamos pro ping-pong aqui pra gente encerrar? Ai, meu Deus. Você ri, né? Você ri que você já vê o povo nervoso. Pera aí, deixa eu até beber uma água. Eita porra, vamos. Até eu vou beber uma aguinha agora. Isso é tranquilo, vai. Tá. Poeta chileno do Zambra, que eu amo. Amo. O
hibisco roxo da Chimamanda? Rapaz, amo os dois, mas hibisco roxo. Hibisco roxo. Hibisco ou Garota Mulher Outras da Bernardine, que eu também amo. Amo também. Menino, que lista é essa? É Garota Mulher Outras. Garota Mulher Outras. Olha que fácil. Garota Mulher Outras ou Colibri? Do Garota Veronese? Mulher Outras. Garota Mulher Outras ou Os Malaquias? Os Malaquias. Os Malaquias ou De Quatro, da Miranda Os July? Malaquias. Os Malaquias. Os Malaquias ou Virgínia Mordida, da Giovanna? Ai, eu gostei muito também. Nossa, uma escolha muito difícil. Eu tô querendo mudar só pra ver pra onde tu vai Pra onde indo. vai? Vamos botar Virgínia. Virgínia. Que eu já botei André aqui, pediatra, Perfeito. amorzão da minha vida. Virgínia Mordida ou Método, do Eduardo Luiz? Virgínia Mordida. Virgínia Mordida ou Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz? Virgínia Mordida. Virgínia Mordida ou O Perfume das Flores da Noite, da Leila Slimani? Virgínia Mordida. Pra fechar, Virgínia Mordida ou Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf? Ai, eu acho que podia ser o quê? Ficar com as duas Virgínias, Não. Virgínia Mordida e Virginia Woolf. Mas tenho que escolher. eu vou botar na Virginia Woolf porque foi desses que muda a química do cérebro também. Foi muito importante pra eu defender o tempo pra minha escrita. Perfeito. Então, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Amei. Fechamos. Muito bom. É Obrigado, muito bom amor. isso. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado pela conversa deliciosa. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por tudo. Parabéns por sua coragem. Eu amo ver seus conteúdos. Amo Coisa de verdade boa. mesmo. Acabei de citar aqui um exemplo. Você ficou, né? Sim. Ficou. Então, que bom. É que você está fazendo alguma coisa muito legal para deixar isso marcado também na gente. Então, eu queria te agradecer demais aí, tá? Mesmo. Eu que Delícia de agradeço. papo. Delícia de papo. Você sempre muito gentil e tudo. Sempre, toda vez que eu te encontro, muito obrigado mesmo. Olha, eu agradeço muito. É a festa de aniversário desse livro aqui nesse podcast. Foi Maravilhoso. fundamental. Aham. Muito obrigada pelo Aqui, seu ó, trabalho. que é maravilhoso. Porque, assim, a gente precisa fazer mais gente ler e chamar mais gente para esse mundo em que a gente faz ping-pong de livro, Exato. entendeu? O seu trabalho, além de excelente, ainda é divertido. Então, Obrigado. obrigada. E obrigada por ter lido. Assim, Imagina, é uma alegria na minha eu que vida. agradeço, eu que agradeço. Obrigado mesmo, tá? Obrigada. Adorei a leitura. Coisa boa. Apesar o momento E metrô, eu amei. Eu queria essa foto, né? Eu queria que alguém tirasse Alguém a foto. tirasse a Gente, foto e um homem mandasse. lendo. Ou seja, se virem homens lendo, por favor, me mandem essa foto. Por favor. Gente, obrigado aí pela audiência. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo. Quem vocês gostariam de ter aqui no próximo episódio, que obviamente a gente vai tentar esse contato. E é isso. Espero que vocês tenham se divertido aqui tanto quanto a gente. Já tem episódio novo pra vocês, tá? Não sai daí. Um beijo. A gente se vê já. Beijo.